Bom dia, minhas queridas amigas. Bom dia, meus queridos amigos. Bom dia, minhas queridas inscritas no canal Motorista por Aplicativo, Motorista por Aplicativo. Bom dia, motoboy. Bom dia, caminhoneiro. Bom dia, taxista. Bom dia, mãe de família. Bom dia, pais de família. Bom dia, jovens. Bom dia, adolescente. Bom dia a todos. Bom dia, Estado de São Paulo, Minas. Bom dia, Estado da Bahia, Ceará, Sergipe, Mato Grosso, Estado de Londrina. Bom dia, Tocantins. Bom dia, Moçambique. Bom dia, pastor Antônio Dorca. Bom dia, irmã Dorca. Bom dia para todas as irmãs de Moçambique, todos os irmãos, todos os jovens, todos os adolescentes. Bom dia a todos. Bom dia, do mais pobre até o mais rico. Bom dia para quem mora nas mansões, bom dia para quem mora nas comunidades, bom dia para quem mora nas ruas, bom dia para aqueles que estão hospitalizados, né? Bom dia para todo o Brasil e o mundo. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus derrame bênçãos sacudidas, recalcadas sobre a sua vida. Que Deus te dê força, coragem e ânimo, fé e esperança. Que você venha se revestir de fé e esperança. A fé para que você tenha força e coragem para enfrentar o seu dia a dia. Esperança para você não desistir e acreditar que Deus está contigo e que dias melhores na sua vida virão. Deus abençoa você e a sua família. Hoje eu quero ser bem breve, apesar de fazer alguns dias que eu não posto a oração, mas eu quero estar intercedendo para você nesta madrugada e falando um pouquinho de fé, né? Um pouco falando de fé, porque é com fé que a gente alcança muitas coisas. É com a fé que nós alcançamos aquilo que nós buscamos de Deus, né? Porque nós não podemos alcançar nada se nós não tivermos fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, né? Mas você confia, né? Você pode exercer a sua fé através dos livramentos que Deus te dá todos os dias da sua vida. Muitas vezes Deus nos dá tanto livramento que quando a gente para refletir todos os livramentos que Deus nos dá, aí depois a gente começa a ver o quanto Deus é misericordioso para conosco, né? Então eu te digo para você, fé. Não perca a sua fé, nem por um momento da sua vida.
seja lá o que você está passando, mas se você exercer a sua fé, assim como Jairo, assim como aquela mulher do fluxo de sangue, né, que já havia gastado tudo quanto ela possuía. Ela já não tinha mais nada, porque ela já tinha gastado tudo. Mas ela colocou colocou em prática a sua fé. Quando ela colocou a sua fé em prática, ela foi curada, né? Depois de tanto ter gastado tudo que tinha com médicos, ela exerceu a sua fé, ela confiou, ela foi até Jesus e ali ela foi curada. Então, minhas amigas, meus amigos, eu gostaria de falar nessa madrugada com você, minhas inscritas no canal, com você, minhas amigas, com você que tem acompanhado o canal, que tem acompanhado os vídeos. Não perca a sua fé, porque aqui tem mais um exemplo de fé, mais uma mulher com a fé grande, né? E pela sua fé, ela, com certeza, ela alcançou vitória, né? Porque é através da fé que Deus vem nos responder. Quando nós oramos com fé, quando nós confiamos nele, quando nós colocamos nas mãos dele e nós não tiramos das mãos dele, porque nós confiamos que ele tem todo o poder para curar, para salvar, né? E outra coisa, outro ponto muito importante que eu queria nesta madrugada estar comentando: a salvação. Nós temos que nos preparar, né? Nos preparar para a nossa salvação, porque aqui tudo é passageiro, né? Nós trabalhamos, nós às vezes nós temos o hábito de nos apegar aos bens, né? Mas aqui tudo é passageiro. Então nós temos que nos apegar a Deus e estamos preocupados com a nossa salvação, porque aqui tudo vai ficar, mas a nossa salvação, nós temos que cuidar da nossa salvação, porque quando Deus vier nos chamar, naquele dia, quando quando Jesus abriu o livro da vida, nós temos que estar com o nosso nome escrito lá. Então nós temos que cuidar da nossa salvação,
porque Jesus está voltando. Está se findando o tempo aqui nesta terra. Cada dia que passa, nós estamos observando que as profecias praticamente já se cumpriram todas. Não digo que se cumpriu todas, porque ainda tem algumas coisas para se cumprir, mas são muito pouco. São muito poucas coisas das profecias que está para se cumprir, porque já se cumpriu quase todas, né? Então vamos cuidar da nossa salvação. Os bens materiais, eles vão ficarem, mas a nossa salvação, nós temos que nos preocuparmos. Amém? Minhas amadas, meus amados, sem perca de tempo, né? Já faz alguns dias que eu não posto a oração, mas nunca deixando de orar. Todas as madrugadas estou de joelho orando para todos. Minhas amadas e meus amados irmãos, minhas amigas, minhas inscritas do canal, meus inscritos do canal, eu quero aqui falar um pouquinho com vocês aqui em Marcos 12, 13. Marcos 12, 13, que fala de uma mulher que também ela teve uma fé muito grande, né? Será que hoje você teria coragem, você e eu, né? Teríamos coragem de ofertar na obra de Deus o dinheiro que nós temos para fazer a compra do mês, o dinheiro que nós temos para nos sustentar? Será que nós teríamos coragem? Acho que é difícil, né? É difícil. Mas eu vou falar dessa mulher um pouquinho. Depois eu mando o texto todo. Um pouquinho desta mulher de coragem, de fé, né? Que confiou em Deus, né? E exerceu a sua fé, né? Está aqui em Marcos 12, 13, no versículo 41, que diz assim: estando Jesus assentado de fronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muitos. 42. Vindo, no 42 disse: vindo, porém, uma pobre viúva depositou 2 moedas que valiam
5 réis. 43 diz: chamando os seus discípulos, disse-lhe: em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro. 44. Porque todas ali depositaram do que sobravam, mas esta da sua pobreza depositou tudo o que tinha do seu sustento. Amadas e amados, né? Ali, muitos ricos, né? Talvez se aparecendo, né? Depositando muito. Por quê? Porque eles tinham muito. Então, aquilo que eles estavam depositando, eles depositavam daquilo que estava sobrando, porque eles tinham muito, eles tinham de sobra para depositar, né? Mas aquela viúva, ela não tinha dinheiro. Ela tinha apenas aquelas moedas, aquelas poucas moedas que ela tinha. Aquelas moedas eram as moedas do sustento daquela viúva, né? Que aqui não fala se ela tinha filho, com certeza tinha, né? Era uma pobre viúva. Mas, amados, o que eu quero, né? O que eu quero aqui deixar bem claro é que Jesus, quando ele disse que aquela viúva era a que mais tinha depositado, né? Aquelas 2 moedinhas, né? De 5 réis, 50 réis, né? O que Jesus viu naquela viúva? Jesus viu naquela viúva a fé daquela viúva. Porque Jesus, ele não estava preocupado com aqueles valores, né, que aqueles ricos tinham depositado, né? Jesus, ele viu aquela viúva, ele viu a fé daquela viúva, né? Ele viu a fé dela, porque aquele pouco que ela tinha, o último, aquilo que ela tinha, ela depositou. Mas ela não depositou para se aparecer, porque imaginam, né? Tanta gente ali, tantas pessoas depositando valores tão altos, né? E ela, imagino que ela só com aquelas moedinhas, mas a fé dela foi grande. Foi por isso que Jesus disse que de todas aquelas pessoas que ali tinha depositado valores, o maior valor foi aquelas 2 moedinhas daquela viúva. Por quê? Porque ali ela depositou com fé. Porque ela sabia que Jesus o ia abençoar a vida dela. Ela não se preocupou se amanhã
ela ia ter, com certeza ela sabia que Jesus ia abençoar a vida dela. Então Jesus olhou para a fé daquela viúva, né? E é isso que chamou a atenção de Jesus, a fé, a fé. Amadas e amados, irmãs e irmãos, o que chama a atenção de Deus é a nossa fé, é a maneira que nós venhamos orar, né? Se nós oramos com fé, se nós depositamos nas mãos dele e confiamos e acreditamos que Deus é fiel e é poderoso para resolver qualquer tipo de problema na nossa vida, Ele resolve. Mas para isso, amadas e amados, irmãs e irmãos, para isso é necessário confiança em Deus, é necessário nós usarmos a nossa fé, nós colocar nas mãos de Deus e saber com certeza, ter a certeza que Deus vai entrar com providência, porque Ele entra com providência. Seja qual for o problema da sua vida, seja qual for o problema da nossa vida, seja enfermidade, seja portas de emprego, seja problema com a família, não importa para Deus o problema nosso, porque Ele é Deus, Ele tem poder, Ele pode, mas isso depende de mim, depende de você, depende da nossa fé, né? Então, minhas amadas, meus amados, nesta madrugada é o que eu tenho para passar para vocês. Que aquela pobre viúva que depositou aquelas 2 moedinhas, ela depositou fé em Jesus que estava ali observando. Ele não observava não por causa dos valores, mas Jesus estava observando a fé de cada um que estava ali depositando aqueles valores. Eu digo para vocês, o valor mais alto para Deus é a fé, é a confiança em Deus. É a confiança que nós depositamos nele. É aquilo que nós depositamos nas mãos dele e nós não tiramos das mãos dele, porque nós temos certeza que ele tem poder para resolver, porque ele tem. Isso depende da fé de cada um. Assim como a fé daquela mulher do fluxo de sangue. Assim como a fé de Jairo, que mesmo dizendo que a filha dele já tinha morrido, ele não deixou de ali Jesus, ele continuou ali, aguardando Jesus atender aquela mulher, e ele tinha certeza que ele disse para Jesus: vem e põe as suas mãos sobre ela e ela viverá.
todo o tempo ele depositou a fé, assim como aquela mulher que se arriscou sendo apedrejada e chegou por trás de Jesus e tocou nas vestes de Jesus. Não foi as vestes de Jesus que curou, mas sim Jesus o curou, porque a fé não está, o poder não estava na veste de Jesus, o poder estava em Jesus. E Jesus, vendo a fé daquela mulher, ele disse: vá, a sua fé te salvou. E assim somos nós. Tem dias na nossa vida que é só Deus para ter misericórdia de nós. Tem dias nas nossas vidas que, se não fosse Deus, nós não teria força para aguentar, né? Mas no momento que nós falamos para Deus: Senhor Deus, eu a entrego nas suas mãos. Senhor Deus, é só o Senhor para resolver. Senhor Deus,